Meu nome é Alina Valdes, e aos 38 anos, experimentei algo inimaginável no dia 22 de março. Eu morri em um supermercado. Eu era apenas uma mãe comum, lidando com os altos e baixos de mais uma terça-feira. Equilibrando meu trabalho de meio período em um consultório dentário e as demandas da maternidade, eu conciliava a vida com meus 2 filhos. Maia, uma animada menina de 12 anos, e o pequeno Carlos, que acabara de comemorar seu 7º aniversário. Meu marido, Davi, trabalhava na construção e o dinheiro estava sempre apertado. Um dia, depois de um longo turno, me encontrei no supermercado, contemplando como poderia esticar 5 peitos de frango para alimentar nossa família de 4. Enquanto eu alcançava uma bolsa de maçãs, uma dor súbita e esmagadora atingiu meu peito como um trem de carga. A última coisa que lembro foi uma voz frenética gritando: "Chame o 911!" E então, tudo desbotou para o preto. Mas essa escuridão não era o fim. Parecia mais como flutuar em direção ao sono enquanto despertava ao mesmo tempo. Em um momento, eu estava amontoado no chão frio do supermercado, e no seguinte, me vi flutuando acima do meu próprio corpo. Eu me peguei olhando para uma mulher deitada no chão, e levou um momento para a chocante realização me atingir. Aquela mulher era eu. Minha bolsa estava em desordem, seus conteúdos espalhados pelo chão. Maçãs haviam rolado para longe, parando embaixo da banca de frutas. Nas proximidades, uma mulher com uniforme de enfermeira estava realizando compressões torácicas no meu corpo, enquanto outra pessoa falava freneticamente ao telefone, suas palavras um borrão de urgência. Senti uma sensação inesperada de calma enquanto observava o caos se desenrolar ao meu redor, como se eu fosse um espectador em um filme sobre a vida de outra pessoa. Tentei tranquilizá-los de que estava bem, de que estava ali com eles, mas nenhuma palavra saiu dos meus lábios. Em vez disso, experimentei uma sensação suave e envolvente, reminiscentes de estar em uma piscina onde a corrente começa a te levar. Eu me vi movendo através de um ar que parecia quente e denso, não exatamente voando, mas deslizando sem esforço. À medida que continuei, tudo ao meu redor se tornava cada vez mais radiante, até que tudo o que eu podia perceber era uma brilhante luz dourado-branca. Surpreendentemente, não ardeu meus olhos como se poderia esperar. Sentia como se estivesse envolto na mais macia das mantas imagináveis, uma sensação de calor e conforto que era quase sobrenatural. Então, em meio a esse casulo de tranquilidade, ouvi passos, mas não havia chão sob meus pés. Apesar da ausência de uma superfície sólida, o som de passos lentos e constantes se aproximava, ecoando na quietude ao meu redor. Meu coração deveria estar acelerado, mas, em vez disso, uma sensação avassaladora de calma me envolvia. Era reminiscentes daquelas noites de infância em que você ouve sua mãe se aproximando suavemente para verificar como você está. E então, eu o vi. Ele saiu da luz como se sempre tivesse pertencido ali. Naquele momento, eu simplesmente soube. Era Jesus. No entanto, ele não se parecia em nada com o que eu havia imaginado. Ele era alto, talvez cerca de 1,80 m, com uma rica pele oliva que capturava a luz da maneira certa. Seus olhos castanho escuros pareciam capturar cada pôr do sol que eu já havia testemunhado, mantendo uma calorosidade e profundidade que te atraíam. Seus cabelos caíam sobre os ombros, grossos e ondulados, lembrando a cor de café recém-preparado, o que acrescentava à sua presença marcante. Ele vestia uma simples túnica branca que brilhava sutilmente, cativante sem ser ostentosa. Mas não foi apenas sua aparência que me deixou sem fôlego. Foi a maneira como todo o universo parecia silenciar à medida que ele se aproximava. Sentia como se alguém tivesse diminuído o volume de tudo ao meu redor. Até mesmo meus próprios pensamentos se apagando em silêncio. A luz que o envolvia não se originava de cima ou de baixo. Irradiava de dentro, suave e inabalável, como o brilho de uma vela. Quando ele sorriu para mim, experimentei uma sensação diferente de tudo que já conhecera, um profundo senso de segurança que me envolveu como um abraço caloroso.
Sentia como se nada pudesse me ferir novamente. Meus joelhos ficaram fracos e eu teria desabado se houvesse um chão sólido sob mim. Helena, ele disse, sua voz suave e doce como mel morno, macia, não esmagadora, mas simplesmente perfeita. Eu estive esperando por você. Quando abri a boca para falar, para compartilhar meus pensamentos, tudo o que saiu foi um simples Jesus. Ele acenou com a cabeça em compreensão, e naquele momento, lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Não lágrimas de tristeza, mas lágrimas de felicidade avassaladora. Eram o mesmo tipo de lágrimas que derramei quando Carlos deu seus primeiros passos, ou quando David me pediu em casamento atrás da Dairy Queen, o mesmo lugar onde tivemos nosso primeiro encontro. Aqueles eram lágrimas de pura alegria. Eu tenho algo para te mostrar, ele disse, estendendo a mão em minha direção. No centro de sua palma havia uma pequena cicatriz, e a visão dela fez tudo parecer inegavelmente real. Este era realmente ele. Isso estava realmente acontecendo. Ao pegar sua mão, tudo mudou. Nos encontramos em um local de tirar o fôlego que só poderia ser descrito como o lugar mais bonito que você já visitou, amplificado 1000 vezes. Estávamos no topo de uma colina, coberta por uma grama tão vibrante e exuberante que parecia brilhar sob a luz do sol. Flores floresceram em todas as direções, explodindo em cores que desafiavam a descrição. Havia roxos tão vibrantes que superavam qualquer tonalidade encontrada na terra, e dourados que faziam até o mais fino ouro parecer opaco em comparação. Isto é o céu, disse Jesus com uma serenidade simples, e eu quero que você experimente o que pode realmente realizar aqui. No momento em que ele me revelou isso, fiquei completamente astonished. Nós nos encontramos em um enorme jardim, muito maior do que qualquer parque que eu já havia encontrado. Mas isso não era apenas uma vasta extensão de verde, era uma tapeçaria vibrante de vida. As pessoas estavam ativamente cuidando das plantas. Indivíduos reais vestidos com roupas humildes, suas mãos marcadas de terra e seus rostos irradiando alegria. Você se tornará jardineiros. Jesus disse uma vez que esse trabalho deveria parecer menos como um fardo e mais como um jogo. Cada semente que você planta tem o potencial de florescer em algo mais bonito do que você jamais imaginou. Cada flor que você cuida responderá com sua própria melodia, cantando de volta para você em gratidão. Observei um homem idoso, talvez na casa dos 70 anos, plantando cuidadosamente o que pareciam ser sementes de girassol. Enquanto assistíamos, as sementes brotaram do chão, transformando-se em deslumbrantes flores douradas que zumbiam uma melodia encantadora. O homem riu com a alegria de uma criança e, ansiosamente, plantou outra semente. Enquanto isso, não pude deixar de pensar na minha própria dor nas costas, um lembrete de como me sentia dolorido depois de capinar meu pequeno jardim em casa. Jesus sorriu calorosamente. Aqui, seu corpo será perfeito, forte, jovem e nunca cansado. De repente, a cena mudou, e nos encontramos dentro de um edifício impressionante, que parecia ter sido feito de uma mistura hipnotizante de cristal e ouro. As paredes pareciam pulsar com vida, cintilando e mudando como se estivessem infundidas com energia. Ao redor, as pessoas estavam imersas no ato de criação, pintando, esculpindo, escrevendo e construindo. Vocês são todos artistas, proclamou Jesus, enfatizando que cada indivíduo carrega uma fonte de criatividade dentro de si, um potencial que muitas vezes permanece inexplorado durante seu tempo na Terra. Neste espaço, você liberará sua criatividade com cores que estão além do alcance da sua imaginação. Você criará histórias que não apenas trazem risadas, mas também revelam verdades de maneiras inesperadas. Eu testemunhei uma mulher notável, pintando em uma tela que a superava. Mas ela não estava usando pincéis de jeito nenhum. A tinta parecia fluir sem esforço de seus dedos, criando padrões hipnotizantes que continuavam a se mover e dançar mesmo depois que ela havia cessado seu toque. Ao dar um passo para trás, a tela revelou uma paisagem impressionante que parecia quase viva. Acreditei que poderia entrar de cabeça nisso. A arte nunca foi meu forte, sussurrei.
Isso porque você estava confinado por um mundo imperfeito, respondeu Jesus. Aqui, suas mãos darão vida ao que seu coração imagina. Com isso, nos aventuramos a um novo lugar. Desta vez, parecia ser a maior biblioteca já construída, mas em vez de livros, as prateleiras estavam adornadas com orbes brilhantes que flutuavam graciosamente no ar. As pessoas se esforçavam para tocá-los, e ao contato, seus rostos se iluminavam com um brilho radiante de compreensão. Vocês serão aprendizes, como Jesus prometeu. Cada pergunta que vocês já tiveram encontrará sua resposta, e cada mistério será desvendado. Você virá a entender como as estrelas foram formadas, porque as flores emitem sua doce fragrância, e os intricados mecanismos do amor. O conhecimento não será mais um fardo a ser lembrado. Ele fluirá sem esforço em sua mente. Isso se tornará uma parte integral da sua identidade. Sem pensar duas vezes, alcancei uma das esferas. No instante em que meus dedos tocaram, uma compreensão profunda me envolveu. De repente, eu sabia como as borboletas navegam instintivamente suas migrações. Não era apenas uma coleção de fatos. Eu experimentei a essência de ser uma borboleta, sentindo os campos magnéticos que as guiam e traçando as antigas rotas que elas seguem através do vasto céu. Foi a experiência mais incrível que eu já havia encontrado. Então, como se fosse um sinal, Jesus falou. E em um instante, nos encontramos em um espaço deslumbrante que se assemelhava a uma fusão de uma sala de concertos e uma grande catedral. O teto se erguia tão alto que eu não conseguia nem vislumbrar seu pico. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. E a música, a música. Não estava apenas emanando de instrumentos, parecia fluir de tudo ao nosso redor. As paredes estavam vivas com canções, e o próprio ar estava impregnado de melodia. Milhares e milhares de pessoas se juntaram a essa magnífica sinfonia, cada uma parte vital da experiência. Alguns estavam tocando instrumentos que pareciam familiares, enquanto outros empunhavam ferramentas que eu nunca tinha encontrado antes. No entanto, a maioria estava simplesmente cantando, suas vozes entrelaçando-se para criar um som que fazia com que cada canção amada que eu já conhecera parecesse um mero sussurro em comparação. Vocês serão músicos, disse Jesus, sua voz ressoando com calor. Cada voz será perfeita e cada nota contribuirá para a maior canção já escrita, a canção eterna de louvor que nunca se apaga e nunca se torna monótona. Por tanto tempo, eu me senti envergonhado de cantar, mesmo na igreja. Minha voz falhava nas notas altas e muitas vezes me via apenas movendo os lábios. Mas enquanto eu estava ali, envolto pelo som daquele coro celestial, abri a boca e um som puro e claro emergiu. Era minha voz, mas estava transformada, forte, doce e perfeitamente em sintonia com todos ao meu redor. Eu soava linda, exclamei, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Você sempre soou, respondeu Jesus suavemente. Você simplesmente não conseguia ouvir isso através do barulho do mundo quebrado. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. O próximo lugar para onde ele me levou se assemelhava a uma vasta praça, viva com os sons de pessoas conversando, rindo e se abraçando. No entanto, essas não eram conversas aleatórias. Eu podia sentir que esses indivíduos estavam se encontrando pela primeira vez, apesar de terem se conhecido por toda a eternidade. Vocês serão amigos, disse Jesus. Amizade verdadeira, livre de ciúmes, competição ou medo. Você encontrará pessoas de todas as eras e de todos os cantos da terra. A garotinha do Antigo Egito se tornará sua melhor amiga, e o fazendeiro da Inglaterra medieval compartilhará risadas que durarão dias. O amor se multiplicará, não se dividirá. Eu observei enquanto uma jovem corria para abraçar um homem idoso, e eu sabia instintivamente que ela estava encontrando seu tataravô, que havia falecido muito antes de seu nascimento. Eles choraram e falaram ao mesmo tempo,
sua alegria irradiando como o calor de um fogo. E minha família? Eu perguntei, pensando em Dave, Maya e Carlos. Eles também estarão aqui quando chegar a hora deles, Jesus disse suavemente. Seu amor por eles será mais profundo e puro do que qualquer coisa que você já sentiu na terra. Além disso, você terá milhões de outras pessoas para amar. Seu coração não estará dividido. Ele será multiplicado. Então, Jesus revelou algo de tirar o fôlego. Nós estávamos em uma colina, olhando para baixo para uma cidade incrível. Não como Nova York ou Los Angeles, mas uma construída com materiais que pareciam brilhar de dentro para fora. Os edifícios não eram meramente funcionais. Eram obras-primas. As pessoas se movimentavam, colaborando em projetos que pareciam impossíveis. Vocês serão construtores, declarou Jesus. Não apenas de estruturas, mas de mundos. Vocês criarão reinos inteiros de beleza para outros explorarem montanhas que cantam, rios que pintam quadros enquanto fluem, florestas onde cada árvore conta uma história. Eu assisti, maravilhado, enquanto um grupo de pessoas trabalhava em conjunto para construir o que parecia ser uma ponte feita de luz. Eles não estavam usando ferramentas tradicionais. Em vez disso, moldavam a luz com as mãos, modelando-a como se fosse argila. Quando terminaram, a ponte não apenas atravessava o cânion, ela criava seu próprio arco-íris enquanto as pessoas caminhavam sobre ela. Nós podemos fazer isso? Eu perguntei, astonished. Você será capaz de realizar coisas que são impossíveis na Terra, respondeu Jesus. A matéria obedecerá à sua vontade quando sua vontade estiver alinhada com o amor. Finalmente, Jesus me levou a um prado sereno, onde pessoas estavam sentadas em pequenos grupos, algumas sozinhas, todas com expressões de profunda paz. Elas não estavam envolvidas em nada que parecesse produtivo. Estavam simplesmente sentadas, refletindo e descansando. Vocês serão contempladores, ele disse. Vocês terão a eternidade para ponderar pensamentos profundos, meditar sobre a verdade e simplesmente ser. Sem pressa, sem prazos, sem estresse. Apenas paz perfeita sempre que precisarem. Eu me afundei na grama macia, sentindo uma calma incrível me envolver. Todas as preocupações que carregava, sobre dinheiro, se eu era uma mãe boa o suficiente, as dores nas costas do David, as notas de matemática da Maya, derreteram. Pela primeira vez em anos, minha mente estava completamente tranquila. É assim que o descanso realmente se sente. Eu sussurrei. Jesus sentou-se ao meu lado na grama. Descanso não é apenas dormir, Helena. É estar exatamente onde você deve estar, fazendo exatamente o que foi criado para fazer, sem medo de que isso algum dia acabe. Nós ficamos ali por aquilo que pareceu horas, embora o tempo parecesse fluir de maneira diferente naquele lugar. Finalmente, Jesus se virou para mim, seus olhos cheios de amor e um toque de tristeza. Você tem que voltar agora, ele disse suavemente. Não. A palavra escapou dos meus lábios antes que eu pudesse impedi-la. Por favor, eu não quero voltar. É tão bonito aqui, tão pacífico. Eu nunca quero me preocupar com dinheiro novamente. Eu não quero me sentir exausta o tempo todo. Eu não quero vacilar como mãe nunca mais. Nesse momento, Jesus estendeu a mão e pegou a minha. Helena, seus filhos ainda precisam de você. David ainda precisa de você. Existem pessoas que você ainda não conheceu que precisam ouvir sobre o que você viveu aqui. Seu trabalho na Terra não está terminado. Mas eu não sou forte o suficiente. Eu sussurrei, sentindo o peso das minhas lutas. Eu mal consigo passar pelos dias. Você não estará fazendo isso sozinho. Ele me tranquilizou. Tudo o que você viu aqui, toda essa alegria, toda essa paz, você pode levar um pouco de tudo isso de volta com você. Quando estiver jardineiro em seu quintal, lembre-se das flores cantantes. Quando você canta canções de ninar para Carlos, pense no coro celestial. E quando você se sentir sobrecarregada, recorde-se do prado onde sua mente estava tranquila. Eu sabia que ele estava certo, mas a ideia de partir parecia como perder tudo.
Vou lembrar de tudo isso? Cada detalhe? Eu prometo que você vai. E um dia, quando seu verdadeiro trabalho estiver feito, você voltará aqui para sempre. Isso não é um adeus, Helena. É apenas um até logo. Antes que eu pudesse responder, tudo começou a desvanecer. O prado, a cidade, a música, tudo escurecendo até que me encontrei de volta naquele túnel de luz, afastando-me do céu e em direção à dor. Foi isso que me aguardava. Dor no peito, dor na cabeça, luzes brilhantes cravando meus olhos. Ouvi alguém gritando números, máquinas apitando ao meu redor. Tentei me mover, mas meu corpo parecia pesar 1000 quilos. Alguém gritou: "Temos um pulso." Eu abri os olhos para ver um paramédico se inclinando sobre mim. Estávamos em uma ambulância, correndo pela rua com as sirenes tocando. Meu peito pulsava onde eles haviam feito as compressões, e minha garganta estava arranhada por causa do tubo de respiração que haviam usado. "Helena, você pode me ouvir?" perguntou o paramédico. "Você está inconsciente há 11 minutos. Você vai ficar bem." 11 minutos. Eu estive clinicamente morta por 11 minutos, mas nesse tempo, vivi uma vida inteira no céu. No hospital, os médicos realizaram teste após teste. Meu infarto havia sido massivo, o que eles chamavam de o matador de viúvas. Por todos os direitos, eu deveria estar com morte cerebral. No entanto, minhas tomografias voltaram completamente normais. O cardiologista balançou a cabeça em descrença, dizendo que nunca tinha visto nada igual. "É um milagre", ele finalmente disse. "Você não deveria estar aqui conversando comigo agora." Mas eu estava, e entendi o porquê. Nas semanas que se seguiram, tudo mudou, não minhas circunstâncias. Ainda lutávamos com dinheiro. As costas de David ainda doíam. Maya ainda precisava de ajuda com matemática. Mas eu mudei. Quando me sentia sobrecarregado, eu lembrava daquela clareira e encontrava paz. Quando as crianças me deixavam louca, eu pensava nas amizades perfeitas que me aguardavam no céu e aprendia a amá-las com mais paciência. Enquanto trabalhava no meu pequeno jardim, ouvia as flores cantarem de volta para mim. E às vezes, juro que podia ouvi-las zumbindo. Comecei a compartilhar minhas experiências com os outros. Alguns acreditaram em mim, enquanto outros não. Mas continuei falando porque Jesus estava certo. Há pessoas que precisam saber. Pessoas que têm medo de morrer. Pessoas que acham que esta vida é tudo o que existe. Pessoas que não conseguem imaginar ser verdadeiramente felizes. Quero que você saiba que o céu é real. Não é um lugar monótono onde você fica sentado em nuvens e toca harpas o dia todo. É o lugar mais emocionante, criativo e alegre que você pode imaginar. Você vai jardinar, criar, aprender, cantar, construir e descansar. Você terá relacionamentos perfeitos com aqueles que ama e se tornará tudo o que deveria ser, livre das limitações deste mundo quebrado. Mas aqui está a coisa mais importante que Jesus me mostrou. Você não precisa esperar até morrer para começar a experimentar pedaços do céu. Toda vez que você cria algo belo, toda vez que você aprende algo novo, toda vez que você ama alguém sem esperar nada em troca, e toda vez que você encontra a verdadeira paz em meio ao caos, isso é o céu rompendo. Sua vida aqui importa. O amor que você dá importa. A beleza que você cria importa. As pessoas que você ajuda importam. Tudo isso é preparação para a incrível aventura que está esperando por você. Então, não tenha medo e não desista. O céu é mais maravilhoso do que você pode imaginar, e você vai adorar estar lá. Mas até lá, traga o máximo de céu para a terra que puder. Acredite em mim. Isso muda tudo.